Naquela noite, o vasto Pacífico se revelava como um teatro de mistério, envolto em uma penumbra profunda e enigmática. A escuridão predominava, apenas quebrada pelo eco solene das ondas, enquanto o USS Archerfish, como uma sombra ágil sob as águas, navegava com determinação. Dentro da imponente estrutura metálica do submarino, o capitão Joseph F. Enright, em sua posição no periscópio, varria o horizonte com olhos decididos. Embora sua expertise e confiança inabalável o definissem, sua mente era um palco assombrado por sombras do passado, uma sinfonia de falhas que por pouco não arrematou sua ilustre carreira. Entretanto, naquela noite singular, o enredo se desdobrava de maneira distinta, e a incansável atenção de Enright permanecia fixada no abismo azul escuro. Diante de seus olhos, uma embarcação emergia do horizonte, um grandioso navio japonês rompendo as sombras aquáticas. Pouco antes da meia-noite, em 28 de novembro de 1944, o USS Archerfish navegava em oculto, dando início à sua perseguição fervorosa a cerca de 100 quilômetros ao sul da Baía de Tóquio. O capitão, com autoridade inabalável, despachou uma mensagem urgente para Pearl Harbor, comunicando que estava perseguindo o navio inimigo. Inadvertidamente, o submarino havia se deparado com o Shinano, o mais colossal dos porta-aviões, em uma desesperada corrida noturna que transcorria de Yokosuka ao mar interior de Seto. Um duelo de grandes proporções estava prestes a acontecer. Um embate épico entre um submarino e o maior porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. Curiosidades do mundo militar. Nos dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, à medida que o equilíbrio de poder começava a pender contra o Império Japonês, um plano audacioso tomava forma nos salões da Marinha Imperial. Após a perda de 4 frotas na Batalha de Midway, em junho de 1942, o Império Japonês reconheceu uma necessidade extrema de um navio capaz de reabastecer a frota, redefinir a guerra naval e, acima de tudo, garantir a supremacia japonesa. Construído em maio de 1940 como o terceiro encouraçado da classe Yamato, um irmão do Yamato e do Musashi, o Shinano teve seu destino transformado. Diante da urgência da situação, a Marinha Japonesa decidiu convertê-lo em um porta-aviões, superando todos os outros em tamanho, capacidade e poder. Ele era capaz de transportar 47 aeronaves, era armado com uma bateria antiaérea de canhões de 127 e 25 mm e vários lança-foguetes. Tinha um deslocamento de 73 mil toneladas e conseguia alcançar uma velocidade de 28 nós. O processo de conversão, iniciado em 1943, foi uma empreitada monumental e uma aposta de alto risco para a Marinha Imperial. Drasticamente, alterou o design do Shinano, incorporando um convés de voo, hangares e outras características essenciais para operações aeronáuticas. O segredo em torno do novo navio tornou-se um dos mais bem guardados do Japão durante a guerra. Shinano, diferenciando-se de outros grandes navios de guerra, manteve-se não fotografado oficialmente durante sua construção. No entanto, sua singularidade não parava por aí. Este gigante estava destinado a ser o maior porta-aviões de seu tempo. Abaixo do convés, incorporava tecnologia de ponta, incluindo compartimentação extensiva para aprimorar sua resistência, fazendo dele praticamente inafundável, além de um sofisticado sistema de controle de danos. Seu impressionante arsenal incluía um formidável conjunto de armas antiaéreas, uma declaração clara a qualquer um que ousasse desafiar sua supremacia. Essa maravilha da engenharia naval guardava seu lugar como a joia da coroa da Marinha Japonesa, pronta para desafiar e reescrever o curso da história. Por outro lado, um submarino americano de menor porte foi construído e concluído em tempo recorde. Com apenas 9 meses decorridos desde a colocação de sua quilha até seu comissionamento. O USS Archerfish, um submarino diesel elétrico da classe Balaur, com 1.500 toneladas, possuía 311 metros de comprimento e deslocava 1.526 toneladas. Embora modestas em comparação com os gigantes que dominavam os mares,
As suas especificações eram ideais para sua missão como caçador das profundezas. Ele era capaz de atingir 25 nós na superfície e 16 nós submerso. Armado de forma eficaz, contava com 10 tubos de torpedo de 21 polegadas, uma pistola de convés de 533 milímetros e robustas defesas antiaéreas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Archer Fish operava no Teatro do Pacífico, concentrando suas patrulhas nas águas ao largo do Japão e ao redor do Mar da Índia Meridional, onde tinha a tarefa de interceptar navios e embarcações navais japonesas. Em maio de 1944, sob a liderança do tenente-comandante George W. Kell, a embarcação americana embarcou em sua primeira patrulha, cortando as águas turbulentas das Ilhas Marianas. Inicialmente desafiada pelo tempo adverso, a tripulação enfrentou frustração, mas sua determinação crescia a cada dia, a fome pela vitória impulsionando seu aprimoramento constante. Finalmente, durante sua terceira patrulha, em junho de 1944, o Archer Fish atingiu seu alvo com precisão, afundando uma nave de patrulha japonesa de 800 toneladas. Este triunfo, embora modesto, representou um ponto significativo no vasto e implacável Teatro do Pacífico. Com a chegada do novo comandante, o capitão Robert Clark, a quarta patrulha marcou uma virada. Durante esse período, a tripulação afundou várias embarcações, incluindo uma escolta de contratorpedeiro. A confiança florescia na mente dos americanos, provando seu valor de forma incontestável. Mas esse cenário estava prestes a mudar. Pouco antes da quinta patrulha do submarino, no outono de 1944, um novo comandante, Joseph F. Enright, assumiu o controle. Ele era um veterano das profundezas, já havia liderado as operações a bordo do USS Dace, um feroz tubarão das águas, durante o qual tentou lançar os torpedos como mísseis táticos em direção ao porta-aviões inimigo Shokaku. Mas os torpedos falharam em atingir o alvo. Essa falha resultou em seu afastamento do comando em 1943 e desde então ele buscava uma nova chance. Essa oportunidade materializou-se com o USS Archer Fish, como se fosse um novo campo de batalha, uma arena onde ele poderia reafirmar sua maestria subaquática e retomar o controle do leme com uma determinação renovada. Enright liderou o Archer Fish em sua quinta patrulha em 30 de outubro de 1944, navegando pelas águas do Japão, uma região repleta de perigos. O estilo de liderança de Enright era cauteloso, porém agressivo. Ele enfatizou o treinamento e a preparação meticulosa, incutindo em sua tripulação a mesma paixão e senso de dever que ardia dentro dele. 2 semanas após o submarino partir para sua quinta patrulha sob nova liderança, a Marinha Imperial Japonesa formalmente comissionou o Shinano, o maior porta-aviões da Segunda Guerra Mundial, em 19 de novembro em Tóquio. Preocupada com a segurança da embarcação, após um sobrevoo de um bombardeiro de reconhecimento dos Estados Unidos nas proximidades, a Marinha ordenou que o porta-aviões partisse imediatamente para Kure, onde o restante do aparelho seria concluído. Contudo, o capitão Toshio Abe tinha sérias preocupações sobre a segurança e a capacidade operacional da embarcação. Ele solicitou um adiamento na data de partida. Não havia barreiras à prova d'água nessas áreas. Além disso, testes essenciais relacionados à segurança, como os testes de ar nos compartimentos, não foram concluídos. Elementos críticos, como furos não selados para cabos elétricos e tubulações, estavam incompletos, o que poderia comprometer a integridade estrutural. Os sistemas vitais, como a rede de incêndio e os equipamentos de salvamento, estavam inoperantes, aumentando ainda mais os riscos em caso de emergência. O capitão Abe destacou que, apesar da experiência marítima da maioria dos 1.900 oficiais e tripulantes a bordo, eles careciam de treinamento específico em relação às bombas portáteis, ressaltando a falta de preparo para lidar com situações críticas de combate ou emergência. Após os contratorpedeiros de escolta acompanharem o Shinano durante a viagem, incluindo Isokaze, Yukikaze e Hamakaze, que retornaram da Batalha do Golfo de Leyte,
Para reparos e descanso, o porta-aviões deixou a Baía de Tóquio em 28 de novembro. Na noite de 28 de novembro, a oportunidade surgiu. O capitão avistou uma presença maciça na superfície do mar. Após confirmação de seus vigias, foi identificado como um enorme porta-aviões escoltado por vários contratorpedeiros. O comboio imperial detectou o Archer Fish com seu radar e começou manobras rápidas e evasivas para escapar dos inimigos americanos. Iniciou-se uma perseguição de 6 horas entre o pequeno submarino e a grandiosa embarcação japonesa. Quando Abe adotou táticas de zigue-zague, inadvertidamente direcionou o Shinano diretamente para o caminho do Archer Fish. Uma manobra que teria sido evitada se tivesse continuado em linha reta. Esses erros forneceram a abertura que o capitão americano precisava. Com a certeza de que estava perseguindo algo de grande porte, mesmo sem conhecer exatamente sua identidade, o capitão tomou a decisão audaciosa de lançar torpedos ligeiramente maiores do que o padrão. Reconhecendo a necessidade de atingir um alvo de tal magnitude, ele ponderou que talvez fosse preciso atingi-lo mais fundo no casco. Apesar de desviar-se do protocolo estabelecido, o capitão confiava em seus instintos e a sua intuição se mostrou certeira. Após uma perseguição paciente, o submarino foi colocado à frente da embarcação japonesa, aguardando pacientemente que ela entrasse na linha de fogo. Quando o momento chegou, ordenou que o barco submergisse e se preparasse para o ataque. Momentos antes de lançar os torpedos, o capitão lançou um último olhar através do periscópio, fazendo um rápido esboço do navio para referência futura. Quando o alvo se aproximou, a apenas 1.400 metros de distância, o Archer Fish disparou 6 torpedos contra o Shinano. Observando 2 torpedos atingirem o navio, o submarino mergulhou rapidamente para evitar possíveis retaliações na forma de cargas de profundidade dos contratorpedeiros. Pelo menos 6 dos torpedos lançados atingiram o porta-aviões japonês. A terceira ofensiva foi como um golpe de titã, inundando uma das salas de caldeiras. A embarcação não conseguiu resistir à força das águas que invadiram após o impacto dos torpedos. Infelizmente, a tripulação não conseguiu conter a inundação o suficiente. Desesperado, o capitão Abe ordenou que os 2 contratorpedeiros do grupo tentassem rebocar o Shinano para a costa na esperança de encalhá-lo e preservar a embarcação para lutar outro dia. Contudo, era uma causa perdida e a tripulação nada pôde fazer para salvar. Pouco menos de 1 hora depois, o trágico navio, que nunca teve a oportunidade de cumprir sua missão final, finalmente naufragou, afundando com a perda de 1.435 vidas. O submarino recebeu a citação da unidade presidencial e o capitão Enright foi condecorado com a Cruz da Marinha. Apesar das incertezas iniciais, o agora vindicado Enright e sua tripulação sabiam que haviam atingido um navio verdadeiramente imponente, partindo para a próxima patrulha de guerra com a sensação de dever cumprido. Somente após o término da guerra é que o capitão e toda a sua tripulação descobriram a verdade. O Archer Fish havia feito história ao destruir o Shinano, o maior navio de guerra da Marinha Imperial Japonesa durante todo o conflito. Até hoje, o Archer Fish mantém o recorde do maior navio afundado por um submarino. Se gostou dessa história, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clique no ícone de sino. Assim você será notificado para os nossos vídeos mais recentes. Não deixe de comentar e deixar sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima!